Jesus, me capacita mais essa vez, para a glória do teu santo nome. Se você concorda, fala amém aí, dá uma salva de palmas a Jesus, porque Ele é maravilhoso. Bom, queridos, sem perder tempo, eu quero fazer, antes de entrar na palavra de hoje, quero fazer um recap rapidão aqui, do culto do domingo passado. Eu entendo que algumas pessoas não estavam aqui, vou só tentar te dar um norte, ok? Porque a palavra de hoje se conecta diretamente com o final da palavra do domingo passado, então presta muita atenção. Alguém lembra qual era o tema da palavra do domingo passado? Eu sou a igreja? Era uma pergunta, eu sou a igreja? E, infelizmente, tem muita gente ensinando coisas erradas a respeito do conceito de igreja. Por quê? Porque a igreja não é quem eu sou, igreja não é formado de uma única pessoa, né? Ou seja, eu nunca sozinho vou poder ser a igreja. E ir à igreja não me torna igreja. Não é porque você está no culto hoje que você é igreja, sendo bem honesto, sendo bem direto contigo. Então, por que eu te digo isso? Porque igreja vem do grego eclésia, né? Tem dois significados. O primeiro significado é uma reunião de pessoas com o mesmo propósito e o mesmo objetivo dentro do mesmo ambiente. Então, se é uma reunião, não dá para fazer reunião de um homem só, né? Só que o segundo aspecto da palavra eclésia é chamados para fora. Por quê? Porque eu não sou igreja aqui dentro. Aqui nós somos como um quartel-general recebendo informação daquele que é o cabeça da igreja. Ele libera aquilo que a igreja tem que fazer e nós saímos daqui fazendo aquilo que nós fomos comissionados a fazer. E uma coisa que eu disse é que igreja não é o que eu sou, igreja é o que eu faço. Por quê? Porque nós somos o corpo de Cristo na terra. A igreja é o corpo de Cristo, amém ou não? Lembra disso, sim ou não? Sim. E quem é o cabeça da igreja? Jesus. Então, como que nós vamos dizer eu sou igreja, se Jesus não é a minha cabeça? Se Ele me manda fazer algo e eu digo, não vou fazer. Se Ele me dá uma direção e eu falo, não concordo com a sua direção, não vou fazer. Sinto muito. Um corpo que não é guiado pela cabeça não é um corpo. Tem alguma coisa errada. Talvez é uma mula sem cabeça, né? Então é importante a gente entender. Eu estou ligado no corpo quando eu faço a vontade do cabeça. Assim como a sua mão está ligado na sua cabeça e você dá um comando, ela te obedece. Assim também o corpo de Cristo tem que funcionar na terra. Então, eu sou igreja quando eu faço aquilo que o cabeça me manda fazer. E acabou. Então, entendeu até aqui, sim ou não? Sim, já estou pregando a segunda vez, fala sério, né? Então, Paulo comparou a ideia de Cristo ser o cabeça do corpo, que é a igreja, a um casamento. Então, quem estava aqui sabe, eu li o texto, né? E o que é importante para a gente entender disso aqui? Tem muita gente hoje que não quer ser igreja, porque principalmente não quer ter um compromisso com Cristo, porque casamento está relacionado a compromisso. Então, se você não quer ter um compromisso com Jesus, você não é igreja. Eu sinto muito. E é interessante que Jesus está vindo buscar uma noiva. Então, se você não é igreja, logo você não é noiva, eu tenho dúvidas sobre se Jesus está vindo buscar você. E eu estou falando sério a respeito disso. Então, eu falei bastante sobre isso, terminei a palavra falando sobre compromisso. E é daqui que eu quero começar a palavra de hoje. Então a palavra do domingo passado se chamava Eu sou a igreja. A palavra de hoje é um pouco diferente. A palavra de hoje, o tema é, alguém sabe ler ou não? Virei crente. E agora? Essa bota está incomodando meu pé. Estou com vontade de arrancar ela já. Vou arrancar, minha esposa falou, pode tirar. Isso porque eu sou o cabeça lá em casa. Mas ela falou, tira, eu falei, vou tirar. Está me irritando isso aqui. Vou ficar de meia? Vou ficar de meia. Aleluia. Você lava, linda? Obrigado. É bom mesmo. Lá em casa, quem manda... Não, brincadeira. Você está ligado, na minha casa não é assim. Quem me conhece sabe que já não é. Virei crente. Virei crente. E agora? Essa é uma palavra importante. Posso te falar por quê, sim ou não? Vou te falar. Presta muita atenção. Depois eu vou ler esse texto aqui de Mateus, capítulo 13. Presta atenção. Eu me converti há 27, 28 anos atrás, quase 30, faz bastante tempo. Eu tenho 41, por mais que não pareça, no seu cabelo que está branco, né? E, enfim.
Quando eu me converti, foi muito louca a história da minha conversão, porque Deus usou um cachorro para converter a nossa família. Não vou contar essa história, vou avançar para frente. Minha mãe foi testemunhar do milagre que Deus fez por causa desse cachorro. Minha mãe tinha acabado de sair da Umbanda, ou seja, recém-ex-macumbeira, e eu recém-ex-filho de macumbeira, né? Tô lá. E aí é interessante que ninguém tem a menor ideia do que é ser crente. E quando a gente vira crente, quando a gente vai para a igreja, o que você está querendo, meu celular? Tudo bem. Quando a gente chega na igreja, eu vou ser bem honesto com você, a gente não tem a menor ideia do que fazer. A gente não tem a menor ideia de como que é ser crente. Porque quando a gente está fora, a gente tem 1001 ideias. Crente é maluco, crente é tonto, crente é... O que crente é? Vai falando. Bitolado. Crente é o quê? Careta. Crente é trouxa. Crente dá dinheiro para pastor. Crente é burro. Crente só é crente porque não tem capacidade para ser outra coisa. A gente ouve tudo isso de crente. Só que chega uma hora na nossa vida que a gente fala assim, meu Deus, tentei tudo, deu tudo errado, eu acho que eu vou virar crente, né? E aí a gente chega na igreja, e a gente vem para o culto, e a gente pensa assim, como que é ser crente? E eu posso te falar uma coisa, pensando sobre isso esses dias, eu comecei a perceber que se eu soubesse o que eu vou ensinar para vocês hoje, no princípio da minha conversão, eu tinha perdido muito pouco tempo, eu tinha avançado muito mais no tempo que eu sou crente, eu tinha vivido coisas muito maiores no tempo que eu sou. Por quê? Porque ninguém me ensinou como que era para ser um crente segundo o que a palavra de Deus chama de crente. Alguém quer saber o que é isso aqui? Presta atenção. Talvez você está pensando, pastor, eu sou crente há tanto tempo que isso aí para mim é mole. Posso te falar a real? Se você soubesse o que eu vou ensinar hoje, provavelmente, e aplicasse na sua vida, provavelmente você seria um crente muito melhor do que você é. Estou sendo o mais direto possível. Vou te falar como é que foi minha vida. Pra você ter noção, para eu não vacilar muito, não perder muito tempo aqui. Cheguei na igreja, minha mãe converteu, né? Minha mãe não tinha convertido ainda, a gente foi na igreja no mesmo dia. Ela me obrigou a ir, porque ela ia dar o testemunho, ela falou, você vai comigo. Eu falei, mas eu não quero. Ela falou, o problema é seu, eu sou sua mãe, você cala a boca, obedece. É diferente dessa geração de hoje, né? Você falar um negócio desse, a criança chega no chão, tem um infarto, né? Misericórdia. Minha mãe era assim. E eu falei, fechou. Coloquei uma roupinha de ir na missa, né? E fui para a igreja. Cheguei na igreja, eu tive um encontro incrível no primeiro dia que eu fui lá. Mas não foi com Jesus. Foi com a morena que estava bem na minha frente, né? Foi fantástico. Foi incrível aquele encontro. Estou bem de boa, sentado assim, mais ou menos no meio da igreja. E vou ser bem honesto com você, eu não faço a menor ideia do que o pastor pregou. Eu não tenho a menor noção do que foi cantado no louvor, porque a hora que eu olhei a menininha na minha frente, eu falei, Senhor, de Deus essa igreja, né? Me achei. Acho que vou virar crente, né? Fechou. Tive um encontro com Jesus incrível no primeiro dia. Aí, culto tá rolando, eu olhei para o irmão na minha frente, um irmão mais velho assim, eu falei assim para ele, que dia que tem culto nessa igreja? Porque eu gostei demais do culto. Ele falou, sério? Eu falei, foi uma bênção na minha vida. Ele falou, então rapaz, era quinta-feira, né, esse dia. Ele falou, tem quinta às 8, domingo às 7, e também tem terça-feira às 8, culto de oração. Eu falei, aleluia, já sei tudo que eu preciso, vou vir no culto de oração para orar para Deus me dar aquilo que eu estou pensando, né? Enfim, e vou vir em todo culto, era quinta-feira, domingo à noite, estou lá. Falei, vou sentar no mesmo lugar, porque vai que a irmã senta no mesmo lugar, né? Eu estava aqui, a irmã estava um banco na frente, dava para eu ficar vendo direitinho, sem ela saber que eu estava vendo. Falei, aleluia. Sentei no mesmo lugar, pensando, que hora será que a irmã chega? E olha para trás e procura a irmã, olha para trás, procura nada, a irmã não foi. Depois eu descobri que ela era uma crente bem meia boca, mas Deus usou uma crente meia boca para levar eu para a igreja, tudo bem, não tem problema. Aí estou lá no culto, de repente, não tem a irmã para olhar, para prestar atenção. Prestei atenção no quê? No culto. Não, na palavra não. Na palavra não prestei atenção, vou falar bem honesto assim. Porque, não vou nem entrar em detalhes, mas enfim. Não vou mesmo, sangue de Jesus tem poder, misericórdia, são meus pastores, uma bênção na minha vida, né? Foram meus pastores, são gente de Deus. Estou lá. O que me chamou a atenção naquele dia? Recado. De verdade. O que me levou a amar Jesus foi o recado que eu ouvi naquele dia. Como assim, pastor? Recado. Talvez você trate o recado como algo bobo, mas recado é espiritual. Estou lá, o pastor falou assim, olha, sexta-feira vai ter vigília. Falei, vou nesse negócio.
Cheguei num cara e perguntei para ele, falei assim, o que é vigília? Ele falou, cara, a gente vai num monte, é um negócio muito louco, sobrenatural, é loucura. Eu falei, eu posso ir? Ele falou, vou perguntar se pode. Eu falei, por quê? Ele falou, porque acontece uns negócios lá tão louco, que se você for, talvez você escandalize e não volta para a igreja. Eu falei, irmão, minha mãe era macumbeira, você lembra? Falei, você acha que vai acontecer uma coisa nessa vigília mais louca do que macumba? Ele falou, não sei, né? Ele não sabia como é que era macumba. Eu sei que eu cheguei, e ele falou assim, mas se a vigília for na igreja, você pode vir, não tem problema. Que aí é mais light. Eu fiquei imaginando, do dia que eu fui na igreja, imagina bem. Não vou nem falar como é que era a vigília, porque senão você vai escandalizar. Estou na vigília. Aí eu vejo um cara derrubando o outro cara, sem pôr a mão. Já contei isso aqui algumas vezes. Aí eu falei assim, eu quero aprender como é que derruba as pessoas. Falei, esse cara tem poder, eu quero saber como é que derruba as pessoas sem pôr a mão na pessoa. Beleza, fui lá, passou um pouco, o cara foi orando por mim, eu não vou cair, não, e de repente o cara falou assim, Deus, deixa as pernas dele mole, eu caí no chão, falei, opa, esse cara é poderoso, eu quero saber como é que manifesta esse poder. Graças a Deus isso aí hoje é coisa muito simples, muito básica. Mas, estou na igreja, depois eu fui na vigília, aí lá na igreja, ainda na vigília, de repente eu vi uns caras rodando por baixo do banco, lá era aqueles bancão assim. Eu vejo um cara rolando por baixo do banco, ele fazia assim, parecia que em 50 km por hora. Ele saía daqui e fazia pá, e parava lá. Eu falava, meu pai, isso eu nunca vi na Umbanda, né? Esse negócio aqui é meio diferente. Depois eu fui num monte nem te conto, misericórdia. Mas eu conto sim, porque eu sou fofoqueiro. Cheguei lá, cara, os caras subindo em árvore. Os caras arrancando árvore na costa. Os caras rolando no barro de um jeito que eu falava, Pai amado, eu quero viver isso aí, eu quero experimentar essa parada também. Enfim, foi muito louco a minha conversão. Só que isso que eu contei para vocês até aqui não deu um mês. E a conversão não se resume em um mês. A conversão se resume numa vida. E aí eu comecei a ir para a igreja de maneira mais séria. Eu falei, não, já entendi o que é Espírito Santo. Já comecei a entender que o Espírito Santo é uma pessoa. Mas e agora? Virei crente, o que eu faço? Aí eu fui perguntar, porque pensa num cara que sempre teve fome de crescer, fome de aprender. Como é que eu posso avançar? Como é que eu faço para entender isso? Como é que eu faço para viver mais do que eu estou vivendo? Como é que eu faço para crescer nessa área? E eu ia perguntar. Aí eu cheguei para uma pessoa e falei assim, eu quero mais. Está muito legal o que Deus está fazendo, o que eu posso fazer mais? Aí o cara falou assim para mim, você pode participar do grupo de jovens. Quem aqui já participou de grupo de jovens? Quem nunca participou? Você não perdeu nada. Pelo menos da minha igreja, você não perdeu nada, da igreja que eu me converti. Por quê? Porque eu descobri que grupo de jovens naquela época era um grupo de pessoas que se reunia para ensaiar uma música para cantar no domingo à noite. Estou falando besteira? O que a gente vai fazer hoje no grupo de jovens? Então, aí eu descobri uma... aí vamos para frente. Aí, eu falei, é muito pouco. Eu já tocava no louvor, então participar da música para mim era normal. Aí, eu falei assim... Que grupo mais eu posso participar para crescer mais? Os caras falaram, vai participar do grupo de varões então. Varões é a galera mais pá, tá ligado? É os tiozão da igreja. Falei, vou no varões. O que eu descobri? Que o grupo de varões era um grupo que ensaiava música para cantar no domingo, diferente, uma música diferente. Por exemplo, enquanto o jovem estava cantando Lauriette, estava cantando, como é que é o nome da outra? Fala, gato, você que lembra? Cassiane, o grupo dos varões estava cantando Voz da Verdade. Entendeu? Então qual que era a diferença? A banda que a música ia tocar. Só isso, mais nada. E a profundidade bíblica? Não existe. E o que mais eu posso fazer? Não tem. E aí eu comecei a me perguntar, então ser crente eu vou para o culto domingo à noite. Eu ia para 3 cultos na semana. Tem gente que chora para vir em 1. Eu estava no culto terça-noite, que era culto de oração. Eu estava no culto quinta-feira à noite. E eu estava no culto domingo à noite. E isso de manhã, quando não tinha consagração, domingo de manhã, escola bíblica dominical. Toda semana era assim, irmão. A gente tinha tempo. Hoje a gente não tem tempo, porque perdendo muito tempo com a internet. Mas se perdesse menos tempo, tinha tempo. Aí, o que eu comecei a perceber? Que ser crente, essa era a informação que me passaram. Ser crente você vai no culto, aí você vai embora do culto, e aí você vem no ensaio dos jovens para ensaiar a música para cantar no domingo à noite, e aí você também vai no ensaio do grupo de varões, e aí você vai cantar em outras igrejas, porque tinha os varões que trocavam de igrejas, parada assim, muito diferente. E eu falava, ser crente é isso? Aí um dia me apresentaram uma parada, um livro de um tal de Benny Hinn, que tem uns caras que quando ouvem falar o nome quase demonia, mas pensa o livro que mudou minha vida. E o nome do livro, alguém sabe como é? Bom dia, Espírito Santo. Pastor, estou chegando na igreja agora. Quero conhecer Deus como eu nunca conheci.
um conselho, leia Bom Dia Espírito Santo. Você vai começar a entender que o Espírito Santo é seu amigo, ele está com você onde você for. E aí você vai começar a trocar ideia com ele. Você vai acordar de manhã, a primeira coisa que você vai falar: bom dia, Espírito Santo. Estamos aqui, quer tomar um café comigo? Aí já virou Judá Bertelli, né? Já foi muito. Aleluia, já vai puxar a cadeira, né? Enfim, aí eu comecei a ler. Descobri esse livro. Devorei o livro. Só que comecei a orar e falar assim: pai, eu quero aplicar o que eu estou aprendendo. Na minha igreja eu não aprendi isso. Ninguém fala sobre esse assunto de intimidade, de profundidade em relacionamento com o Senhor. Eu preciso conhecer isso aqui. Só que aí eu virei um estranho no ninho, eu virei um ET na minha igreja. Os caras tinham o sobrenatural, os paranauê, as loucuras das vigílias. Só que não tinha aquela, sabe, faltava um negócio. E aí passou um tempo, eu descobri outro livro, vou te dar um conselho. Se você quer chapar, ficar louco, leia esse. Que chama Os Caçadores de Deus, do Tommy Tenney, Sangue e Fogo. Quando eu li esse livro, irmão do céu, aí eu comecei a olhar e falar assim: meu Jesus, o nível é lá embaixo, o nível é profundo, tem tanto para eu conhecer, mas onde eu estou está me apresentando tão pouco. Uma profundidade de palavra assim, tipo superfície. Eu falei: meu Deus, tem tanta coisa que eu posso conhecer, que eu não estou conseguindo. O que eu faço? Troco de igreja? Não, permaneço na igreja, continuo ajudando a igreja, continuo no louvor da igreja, continuo fazendo tudo que eu fazia antes, só que eu mudei a minha busca. Se eu não tinha no altar aquilo que eu precisava receber, amém, eu buscava, Deus falava sempre comigo. Não estou te falando, está com dúvida, enfim, não vou nem entrar nesse assunto, mas vamos avançar. Estão aqui comigo ainda, sim ou não? Então, eu comecei a descobrir que ser crente era outra história. Eu comecei a descobrir pontos que eu não tinha descoberto antes. E aí, queridos, isso é muito importante entender. Por quê? Porque eu perdi muito tempo da minha vida fazendo aquilo que eu achava que tinha que fazer, sem saber de fato o que eu tinha que fazer. Então, o que acontece? Eu comecei a me aprofundar, pesquisar e percebi, avaliando algumas coisas importantes. Hoje, pastor, você vai falar só sobre a sua história, já acabou, posso ir embora? Não, agora a gente vai à Bíblia. Fechou? Agora vamos aprofundar aqui. Amém ou não? Alguém aqui está querendo ser crente de verdade? Beleza, então, é para você que eu estou pregando hoje. Tá bom? Porque talvez você ainda está pensando igual eu, ser crente é ir para o culto, ser crente, então, vamos avançar aqui. Presta atenção. Segundo o que a Bíblia diz, a igreja começa no livro de, alguém lembra? Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque antes é evangelho. Antes é a parte em que Jesus está na terra. A igreja começa depois do derramar do Espírito Santo. Então aí Cristo é o cabeça da igreja através do Espírito Santo. E aí a igreja começa a se mover no poder do Espírito. Por isso a igreja começa depois do Espírito Santo. Então, se você ler Atos capítulo 1 até Atos capítulo 8, você vai ver duas pregações ali que rendeu muita conversão. Então, Pedro prega a primeira vez, 3.000 pessoas se convertem, depois ele prega mais uma, dando testemunho de um cara que foi curado, mais 2.000 se convertem, 5.000 conversão em 2 pregadas. Uma bênção. Só que a Bíblia não conta até Atos 8 nenhuma história específica de alguém que se converteu, e ela não mostra como que é a vida de um convertido logo após a conversão. Qual é o processo para o cara começar do zero e chegar onde Deus chamou para viver? Só que depois de Atos 8, em Atos 9, o negócio começa a ficar interessante, porque começa a história de um cara que até então chama Saulo, mas que também é Paulo. Quem é esse Paulo? Atos capítulo 8 conta um pouco da história dele, né? Atos capítulo 8, do 1 até o 3, a gente vai ler bastante Bíblia hoje, então fica atento. Vamos nessa. E Paulo, consentia na morte de Estevão naquele dia. Teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultavam Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Paulo, porém, queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Olha que bênção a vida desse cara.
Quando Estevão, o primeiro mártir da igreja, morreu apedrejado, os caras colocavam as vestes no pé de Paulo, tipo assim, cuida aí para mim que eu estou cumprindo a sua ordem de matar aquele cara. Paulo era o cara designado por Roma e também pelos judeus para ser o exterminador da igreja. E ele cumpria isso fielmente, era o papel dele até então. Só que a história continua e tudo muda. Atos capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 9, nos mostra a conversão desse cara. E aqui a gente já vai extrair algumas pérolas preciosas. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E eu profetizo em nome de Jesus, que você que ainda não entendeu, que você foi chamado para ser de Jesus, Ele vai te pegar, Ele vai acender nem que for uma luz em cima de você, e vai começar a mudar a sua história a partir de hoje, em nome de Jesus. Então, uma luz brilhou, e ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem você persegue. Mas levante-se, entre na cidade, onde lhe dirão o que você tem que fazer. Os homens que viajavam com Saulo, porém, pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram para Damasco. Esse esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Está aqui comigo ainda, sim ou não? Primeiro ponto: a vida cristã, a sua vida de crente, só vai começar de fato quando você tiver um verdadeiro encontro com Jesus. Enquanto você estiver vivendo do meu encontro, do encontro do Fernando, do encontro do Takeshi, do Alemão, da Cauana, eu sinto muito. Você vai contar a história dos outros quando era para você estar contando a sua história. Enquanto você não tiver um encontro face a face com Cristo, de tal maneira que Ele te pegue, te chacoalhe, te mostre quem Ele é, e quais são os planos dEle para você, talvez você nunca vai se converter de verdade e entregar a sua vida para Ele, de uma vez por todas. Porque tem gente que faz assim: ô Jesus, toma minha vida hoje, ou obrigado, não, mas me pega aqui um pouquinho, porque eu tenho mais uma ideia que eu quero fazer aqui, mas Jesus, mais uma vez, deu tudo errado, estou te entregando mais uma vez, mas por favor, Senhor, agora me ajuda, porque eu tenho umas ideias sem o Senhor, não enquadro o Senhor nessa, mas por favor, me dá aqui de novo minha vida. Está na hora de parar com isso, está na hora de falar: chega, a partir de agora eu vou ser crente. A partir de agora, eu entendo que o Senhor é meu Senhor, o Senhor é meu Salvador, e eu vou dedicar minha vida inteira para o Senhor daqui para lá. Você crê nisso? Fala amém. É assim que tem que ser. Então, tudo mudou na vida de Paulo quando ele teve um encontro verdadeiro com Jesus. Só que aí entra outro ponto. No começo, quando você se converte, você não tem a menor ideia do que está acontecendo com você. Por quê? Porque suas emoções começam a mudar. Tudo, a sua mente começa a mudar. E é muito louco, por quê? Porque você começa a andar por um caminho como eu, né? E olha o que acontece com Paulo. Ele vê Jesus e fica... Ou seja, ele perdeu completamente o controle do caminho que ele tinha que andar. Por quê? E agora, vou entrar nisso aqui, porque isso aqui é forte. Não ia falar, mas vou falar. Já aconteceu com você, por exemplo, você estava de qualquer jeito no mundo, vivendo sua vida, caminhando, só que de repente você falou: vou voltar para a igreja. E de repente, tudo estava certo, parece que entortou. Estava indo tudo bem. De repente virou do avesso, as coisas não se ajustam mais, aquilo que funcionava não funciona mais, o carro quebra, o casamento estraga, tudo começa a ficar ruim. Alguém já viveu isso aí? Achei que era só eu, aleluia, obrigado Jesus, ainda bem que não é só eu. Sabe por que isso acontece? Porque é exatamente isso que Jesus faz quando a gente começa a andar. Ele põe como se fosse uma cegueira em nós. Por quê? Para que a gente precise olhar para Ele e falar: ou o Senhor me guia agora, ou eu não sei para onde ir. Mas o que muitos de nós fazemos? A gente pega um pauzinho e a gente fala assim: não, eu ainda vou tentar fazer do meu jeito, independente se o Senhor quer que eu faça de outro.
Então posso te dar um conselho: se Jesus virou a sua vida do avesso, se as coisas começaram a ficar diferentes do que era, abre mão das muletas, abre mão do pauzinho que bate no chão para ver, e começa a pegar na mão de Jesus e falar: me guia agora. Se o Senhor falar vai, eu vou, não importa quanto vai ter que custar, o que eu vou ter que abrir mão, como as coisas vão ser, eu só quero viver aquilo que o Senhor tem para mim e nada mais. Tem que ser assim. O que Jesus faz com Paulo? Fica cego agora. E aí? Aí um cara tem que chegar e fazer assim: ô Paulinho, vem cá, eu sei que você é o meu guia, eu sei que você é o cara, mas vem, agora deixa que o pai te leva, agora deixa que eu te levo. Posso te dizer uma coisa? Tem gente na igreja que você não dá nada, mas tem muito mais sabedoria que você, que acha que sabe tudo. E ao invés de desprezar essas pessoas que têm muito mais conhecimento que você, aprenda que essas pessoas estão ali para te dar suporte quando você precisar. E tem gente que acha que consegue sozinho. Não, virei crente, agora eu estou independente, preciso andar sozinho, preciso me virar. Está errado. E é muito louco, sabe por quê? Porque aquele cara que era cego agora tem que ser carregado. Igual um bebezinho que não sabe andar, tem que ser pego pela mão. Assim é você quando se converte. E posso falar real, infelizmente, assim ainda é você depois de estar convertido há vários anos. Por quê? Virei crente, não sei nem para onde eu vou, não sei o que eu tenho que fazer, não sei qual é o próximo passo. Então, posso te ensinar um segredo importante aqui? Não existe crescimento sem humildade. Ou você começa a reconhecer que você não sabe o que fazer depois do primeiro passo, ou você vai tentar e vai dar tudo errado. E eu não estou profetizando. Só estou constatando a verdade que eu estou vendo diante dos meus olhos. Há pelo menos 9 anos pastoreando. E há pelo menos quase 30 anos sendo crente. Não, eu me viro, eu consigo, eu dou um jeito. Para! Começa a reconhecer que você não sabe tudo. Você precisa de alguém para pegar a sua mão e levar você, pelo menos os primeiros passos, pelo menos no começo da caminhada. Só que aí entra um cara importante na história. Atos capítulo 9. Do versículo 10, e a gente vai ler rapidão aqui. Data Show, me segue, por favor, rápido. Havia em Damasco, tá lá? Não. Atos 9:10. Atos 9:10. Atos 9:10. Atos 9:10. Obrigado. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias, ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: levanta-se e vá à rua que se chama direita, na casa de Judas. E é interessante que, não vou nem entrar nisso aqui, cara, porque isso aqui é profundidade, mas já parou para pensar, né? Quando Judas morre, Judas Iscariotes, os caras colocam um cara no lugar dele, né? Quem que foi colocado no lugar dele? Alguém lembra? Hã? É, isso aí. Matias. Agora presta atenção. Quem morreu? Judas morre. Os caras colocam um cara chamado Matias. Só que o negócio avança. Quando Jesus e os caras escolhem Matias na sorte, sabe igual quem jogou Betis e tirava no seco molhado? Alguém lembra disso ou não? Dava uma cuspida na Betis, pá, onde sair, saiu. Eu sou seco, sai molhado, fechou. Vamos escolher o próximo, seco molhado, sou seco molhado, Matias. Deu certo, Deus escolheu Matias, na sorte. Fechou. O que acontece? Deus não escolheu Matias, Deus escolheu Paulo. E é interessante que Paulo começa a jornada dele, Ananias vai buscar ele na casa de Judas. Por quê? Porque onde um parou, o outro começa. Já parou para pensar nisso ou não? Porque o bagulho é louco. Então presta atenção, Deus não tem problema nenhum em substituir você, fechou? Quando você falar não quero mais, ele substitui, não tem problema nenhum. Ele só fala assim, próximo é nós. Um conselho? Não desiste, Deus tem planos maiores que os seus. Podemos avançar? Podemos, lógico. Vai na rua que chama direita, procure um homem de... Não está na tela, meu Deus. Um homem de... Fala Tarso. Isso aqui é importante na pregação daqui meia hora. Nossa, vai durar meia hora ainda? Não, talvez 60 minutos. Mas a gente vai avançando. Um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Então presta atenção. Me converti. O que eu tenho que fazer? Ora. Abençoado. Ora. Fechou. Então o Senhor lhe disse. Já falei isso aqui. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos seus santos em Jerusalém, e aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes, disse Ananias, para prender os que invocam o seu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá,
porque esse é para mim um instrumento escolhido para levar meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se, foi batizado, e depois de comer, sentiu-se fortalecido. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco. Está comigo aqui, sim ou não? Presta atenção, todo crente novo convertido precisa de um Ananias. Quem que é Ananias? Posso te falar? É o cara que vai te ajudar a arrancar as escamas dos seus olhos. Porque eu posso te dizer uma coisa: você acha que você é muito melhor do que você é. Você acha que você vai muito mais longe do que você pode ir. Você acha que você já é muito mais perfeito do que você é. E posso falar uma coisa? Pensa numa coisa difícil, é ter um Ananias do seu lado. Por quê? Porque o cara é menor que você, o cara não é ninguém comparado a você, e ainda assim, o cara é enviado de Deus para tirar as escamas dos seus olhos, para que você consiga ver aquilo que só ele está vendo. Pensa numa bênção na minha vida, um monte de Ananias. Deus colocou um monte. Tem uns que chegam para mim e falavam assim: graças a Deus, estou mudando, Senhor. Então aí quando você vai mudando, os Ananias param de falar. Mas posso te falar uma coisa? Tem gente, isso aqui eu não vou nem falar, você não vai aguentar, vai ser muito forte. Tem gente que não te dá feedback sobre quem você é e sobre suas falhas, porque você não está interessado em ouvir. Tem gente que já falou para você um monte de vezes que você tem que mudar um monte de coisa. E aí você fala, sabe o quê? A vida é minha, faço o que eu quero. Ai, você não tem nada a ver comigo. Você não sabe como é lá no meu secreto. Mas o seu secreto não está revelando o seu natural. Aquilo que você faz lá não está sendo revelado na rua. Aí como é que a gente vai saber? Porque a gente fala daquilo que a gente vê. E aí, irmão, quem é o Ananias na vida do Paulo? Paulo, eu sei que eu não sou ninguém. Só que eu sou um homem de Deus. E eu vou te falar uma coisa, tem uns negócios nos seus olhos aí que não servem para nada. Eu vou orar agora e vai cair. Você precisa de alguém que começa a falar o que tem no seu olho que você não está enxergando. Tem um monte de coisa que você não está vendo que é errado, E aí Deus chega e fala assim: tá errado. Deus usa alguém para falar, tá errado. Ah, mas eu prefiro continuar cego. Me deixa com a minha cegueira. Não vou deixar, porque eu fui chamado por Deus para arrancar a cegueira. Me deixa com a minha cegueira, me deixa com a minha cegueira. Posso falar uma coisa? É melhor não ficar cego. É melhor, você vai quebrar menos a canela. Ananias é o cara que vai te ajudar a mudar a sua visão. Porque tem um monte de coisa que você acha que está certo até você ter um encontro verdadeiro com Jesus. Você acha ainda que está funcionando, que está bom, porque você não teve um encontro verdadeiro com Ele, porque senão Ele mesmo te mostra que está errado. Só que quando Ele tenta te mostrar e você não vê, Ele tem que colocar um Ananias. Só que não para por aí. Posso falar mais? Presta atenção, mas agora tem gente que não vai aguentar, isso aqui tem gente que vai embora da igreja. Mas amém, faz parte. Paulo converte, ele passa um tempo com os caras na Macedônia, e aí dias se passam, presta atenção, Atos 9, do 20 até o 26, não, é do 20 ao 23, depois nós pula para o 26, para ganhar tempo. E logo nas sinagogas, presta atenção, por quê? Acabou de converter. E logo nas sinagogas proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Todos os que ouviam Saulo estavam atônitos e diziam: não é esse que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus e veio para cá precisamente para prender e levá-los aos principais sacerdotes? 22. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. 23. Decorridos muitos dias, os judeus resolveram matar Saulo. 26 agora. 26. Olha só. Quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus, porém todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo. Presta atenção, posso falar algumas coisas aqui, sim ou não? Presta atenção, existe tempo para cada parte, para cada etapa da vida cristã. E qual é o maior problema que nós vemos hoje, na igreja de hoje? A maioria dos recém-convertidos, principalmente jovem, está tão acostumado com essa ideia de fast food, está tão acostumado com esse negócio de me dá agora porque eu quero agora, que o cara acaba de se converter e quer pregar. O cara acaba de se converter, sabe o que ele fala para mim?
pastor, quando que eu vou ter uma oportunidade no nome de Jesus de pregar nesse altar ungido do Senhor? E sabe qual é a minha vontade de responder? Não vou falar. Você vai magoar. Você vai magoar. Não, não falo nada não. Misericórdia. Dá vontade de perguntar para o cara assim: você já saiu da fralda? Você já sabe se limpar? Quanto tempo, quantos passos você já deu junto com Jesus? Quanto tempo você caminhou com Ele? Para achar que você tem alguma coisa para ensinar para alguém? Porque é interessante que essa geração é uma geração que eles têm muita opinião. Valdir Reis fala muito isso. Tem muita opinião, mas posso falar uma coisa? Não quer saber de nada. Eles não estão preocupados com o que Jesus está achando, eles estão preocupados com aquilo que eles acham que sabe. Não, porque eu tive uma revelação no meu quarto, porque eu estava orando, apareceu um anjo para mim. É mesmo, o próprio Jesus apareceu para Paulo. E isso não mudou quem Paulo era, ele continuou sendo um cristão recém-convertido, que ainda não estava pronto para pregar do jeito que ele achava que estava. E aí sabe o que acontece? Já vou falar mais sobre isso, mas presta muita atenção. Fala assim comigo: todo novo convertido. Não, melhor do que isso. Fala assim: todo crente precisa de um Barnabé. Todo crente precisa de um Barnabé. Atos 9, 27. Lembra no 26 o que aconteceu? Ele chegou para pregar e a galera falou assim: não sabemos se você é o cara que você está falando que é. Aí de repente entra Barnabé. Quem é Barnabé? Você vai saber. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos. Por quê? Porque ele chegou e falou: sou crente agora, já estou até pregando na sinagoga, já estou até defendendo Jesus, já estou até falando no nome dele. Aí os caras fazem o quê? Irmão, desculpa, não te conheço. Te conheço da outra vida, dessa vida que você está falando, não te conheço. Aí chega, ele sai fora, tipo assim, não deu. Os caras não me aceitaram na rodinha deles. Panelinha, essa igreja é de panelinha. Essa igreja não aceita a gente do jeito que a gente é. Só porque eu matava crente, agora eu não posso mais andar com eles. Ah, cresce. Tomando consigo, levou aos apóstolos. Desiste não, filho. Vamos lá. Deixa que eu vou falar no seu lugar. Cala sua boca. Deixa que eu falo sobre você para eles. Contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho, e que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como em Damasco Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. Saulo ficou com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente no nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam matá-lo. Não mudou nada, continua sendo um menino, vai morrer se continuar com isso. Aí, quando isso chegou ao conhecimento dos irmãos, assim, levaram Saulo até Cesareia, e dali o enviaram para... Da onde ele era? E ele foi para... Isso aqui é importante, já você vai saber. Assim a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no consolo do Espírito Santo crescia em número. Agora presta atenção. Barnabé foi o cara que viu em Paulo o chamado de Deus. Ele olhou e falou: não desperdiça esse cara não. Ele não prestava mesmo. Mas agora ele é importante. Vocês não estão enxergando, mas eu estou. Então posso falar uma coisa? Aguenta mais um pouco ele. Vamos esperar um pouco mais. E sabe o que é louco? A maioria dos crentes de hoje, e de sempre, ignoraram e ignoram a importância do discipulado. Tarso, se liga nisso. Quando os apóstolos ficaram sabendo, tipo assim, olha, ele está pregando, mas está sendo uma bênção? Não, toda vez que ele prega, os caras querem matar ele. Então fala o seguinte: tira o menino da cena. Por quê? Porque não é tempo de querer pregar, é tempo de aprender primeiro. Posso te falar uma coisa? Tem muita gente querendo ensinar aquilo que nunca viveu, querendo falando de experiências dos outros, experiências que nunca teve. Posso te falar uma coisa bem séria, bem sincera? Quando você tiver experiência para falar, fala.
Quando você não tiver, aprende com a experiência dos outros. Ai, mas Deus me deu uma revelação. Para. Conversei com o Valdir Reis, ele falou uma coisa que eu não vou falar para vocês, porque foi minha e dele ali conversando. Brincadeira, eu vou falar assim. Ele falou assim, sabe qual é o problema da geração de hoje, pastor? Você senta num tempo de mesa com eles, você senta para falar daquilo que você está vivendo há anos, que você experimentou de Deus há anos, revelação de anos que Deus tem dado e respaldado, tanto na palavra quanto nas ações que Deus faz. Você está contando para o cara, ensinando o caminho da pedra, o cara fala, não, mas Deus falou comigo uma parada. Aí você pergunta, quanto tempo você está caminhando com Jesus? Então, comecei semana passada. Comecei faz uns 3 meses. Mas eu tenho vivido coisas grandiosas. Você está conversando com alguém que sabe mais que você? Para ouvir. Aprende, é assim que funciona. O caminho sempre foi assim. E sabe o que é louco? Isso aqui vai ser doído, mas você vai ter que ouvir. Se você não quiser ouvir, pode tampar o ouvido também, não tem problema. Para onde Paulo foi mesmo? Está dando problema aqui, quer matar ele? Manda para Tarso, porque ele morava a família dele é de Tarso. Posso te falar uma coisa? Você vai aguentar essa parte? Quem não vai aguentar, segura mais forte na cadeira, tá? Presta atenção. Você nunca vai ter autoridade para pregar fora da sua casa, até que a sua pregação seja uma verdade dentro da sua casa. Você quer pregar para essa turma aqui, Paulo? Quero. Então prega lá onde você nasceu primeiro. Vai mostrar para eles que você mudou de vida. Vai mostrar para os seus parentes que você não é mais aquele cara que você achava que você era. E quando eles estiverem convencidos de que você realmente mudou, aí você vem aqui pregar para nós. Porque uma pregação sem respaldo da vida não vale nada. De nada adianta você ser um grande pregador, eloquente, e os caras querendo te matar. E os caras não concordando com o que você está falando, porque não é isso que eles estão vendo ainda na sua vida. Vai lá na sua família, vai pregar na sua casa primeiro. Aí é legal, que tem um monte de gente querendo pregar em tudo quanto é lugar, mas não quer pregar em casa. Por quê? Porque em casa é o lugar mais difícil que exige pregar. Pensa um lugar chato de pregar dentro da nossa casa. Por quê, pastor? Porque minha esposa sabe todos os meus defeitos. E aí eu chego para ela e falo, tive uma revelação. É mesmo? Me conta. Isso. Já está na hora mesmo de colocar isso em prática. Amém, Senhor. Por que eu compartilho ainda? É assim, irmão. E aí, sabe quanto tempo Paulo fica em Tarso? Tem noção? Fui estudar. Olha para quem está do seu lado e fala assim, 13 anos. Irmão, quantos anos? Eu não gosto do número, é quantos anos? 13 anos. Você já parou para pensar? Deus escolheu você, fala amém. Deus escolheu você. Só que agora Ele vai te colocar num processo, para preparar você para ser aquele que Ele te chamou para ser. Quanto tempo vai durar o processo? Não sei. Mas e se durar 13 anos? Você ainda está disposto a permanecer íntegro, irrepreensível e fazendo aquilo que você está fazendo hoje? Ou melhorar o que você está fazendo hoje, sabendo que só daqui 13 anos? Não, pastor, vamos fazer assim. Daqui 12 anos e meio, eu começo a me preparar. Porque já que é 13, não, é 13 de preparação, sem parar. E posso falar uma coisa? Sabe? Enfim. É porque é duro, irmão, pregar isso aqui. Irmão, 13 anos depois, eu recebi uma palavra com 14 anos que eu seria pastor. Eu fui ungido pastor depois de 19 anos. 19 anos eu olhava para a promessa e eu dizia, eu não sei quando você vai chegar, mas um dia você vai chegar. E quando chegar, eu vou estar pronto para viver. 19 anos, sem me desviar. 19 anos sem abandonar Jesus, sem me desligar da igreja. 19 anos. Não foi 1 mês e 9 dias. Fala sério. E aí Atos 13:1, vai vendo isso aqui. Havia na igreja de Antioquia profeta e mestre. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém.
que tinha sido criado com Herodes, só cara top, e Saulo. Enquanto eles estavam orando o Senhor e adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram. Irmão, na moral, se você desiste do processo, você não chega no propósito. Paulo chegou e falou assim: é agora, me converti, sei toda a história de frente para trás, trás para frente, sou o cara. O teclado até parou. Sou o cara. Ninguém é como eu em Israel. Ninguém tem o conhecimento que eu tenho, a sabedoria que eu tenho, a autoridade que eu tenho. Ninguém viveu o que eu vivi. Mas Paulo, cala sua boca, vai para o tempo de treinamento, que ainda não é o tempo de você começar a pregar. Fica quieto, filho. Fica quieto. Você sabe muita coisa, mas o que você tem que ser tratado, tem que ser transformado para a glória de Deus. Por enquanto ainda não é bem assim. 13 anos passam. E o cara está junto com quem? Alguém lembra? Barnabé. E aí sabe o que é louco? Todo mundo precisa de um Barnabé. Porque Barnabé, diferente lá do Ananias, que só estava vendo aquilo que é o mais grosso. Por exemplo, você fala muito palavrão. Então qualquer um é igual a Ananias, consegue ver você falando palavrão. Porque quem fala palavrão não consegue esconder. Tem um cara esses dias, que eu não posso falar quem é, mas eu estava ouvindo, e um cara amigo meu, de uma igreja, enfim, lá de Londrina. O cara presbítero, o cara estava pregando, ele falou assim, eu não posso falar a palavra só, mas ele falou aquela palavra que parece com um baralho, sabe? Aquela palavra lá, você, misericórdia, já pensou, só não peca, né? Ele falou assim: se você, irmão, está dando dízimo, né, e ofertando, você tem que começar a viver outra coisa. Aí a galera fez assim. Aí ele falou: queridos, né, tipo, vamos dar um jeito nisso aqui agora para consertar. Por quê? Porque falar palavrão é um hábito do cara. O cara está no negócio, está num comércio, está falando com um amigo na praça, ele fala. Só que aí a hora que chega no secreto, né, que ele quer esconder, não, agora eu sou o crente, agora eu preciso falar perfeitamente, segundo o que a palavra de Deus ensina, né? E sai. Aí sabe o que é isso? Qualquer Ananias consegue ver isso. Só que o Barnabé, ele vai ver aquilo que ninguém está vendo. Ele vai ver aquele detalhezinho na sua vida que só você sabe que tem. Aí, esse cara vai estar do seu lado o tempo inteiro, te discipulando, te pastoreando, cuidando de você. E aí você dá uma escorregadinha. Ele não vai falar assim: ah, você é um pecador. Ele vai falar assim: ô mano, cuidado, ó, isso aqui não é legal. Mano, ó, cuidado, isso aqui não é legal. Até que vai chegar um momento que você vai estar pronto. E aí você vai estar junto com o Barnabé, ainda trocando uma ideia. E de repente um profeta vai falar assim: ô, chegou a hora. Eis que o Senhor diz, vaso, agora você está pronto, agora aquilo que você foi chamado para viver vai começar a acontecer. Agora a ideia de Deus vai começar a ser colocada em prática a seu respeito. Se prepara, tudo aquilo que você viveu até aqui te capacitou para daqui para frente. Chegou a hora de viver o melhor de Deus. Está aqui ainda, sim ou não? A gente tem que entender. Só que aí, tá, meu pai, dá tempo, tá tranquilo. Falei meu pai, você já assusta. Misericórdia, meia-noite, não é não? Tá. Deixa eu só falar uma coisa antes aqui. Alguém aqui está disposto a ser quem Deus chamou para ser? Deus falou comigo lá na conferência profética: ensina a sua igreja a ser igreja. E aí eu perguntei para ele: o que o senhor quer dizer com isso? Ele começou a falar comigo: eles não sabem nem o que é igreja, eles acham que igreja é ir no culto. Eu falei: me perdoa, pai, é culpa minha. E aí lembra do texto que eu usei? Ao anjo da igreja escreva. E Deus mandou uma carta para mim e falou: escreva, sua igreja não sabe o que é ser igreja. Eu falei: obrigado. E aí foi orado, Deus falou para mim assim: seus crentes não sabem como é que faz para nascer e chegar onde tem que chegar, eles não sabem crescer. Eu falei: obrigado, Senhor. E posso falar uma coisa, não é só aqui, graças a Deus, é em tudo quanto é lugar. Então eu não sou culpado sozinho, mas eu não vou ser culpado de você continuar onde você está, porque eu estou fazendo meu papel de pastor, fazendo aquilo que o anjo da igreja me mandou fazer. Então posso falar uma coisa? Quem aqui tem chamado, você tem no seu coração, você fala assim: cara, Deus me chamou para ser um pastor. Quem sente isso? Ninguém. Pode levantar a mão assim: ah, eles vão achar que eu estou me achando. Não, irmão, é convicção, é sabedoria, é entendendo quem Deus chamou para ser. Quem tem esse chamado? Quem tem convicção disso? Fechou. Presta muita atenção. A gente vai começar a preparar
os próximos líderes de célula. Por quê? Porque vocês vão começar a pastorear essa igreja. Vocês vão começar a pastorear pessoas. Pastor, mas eu estou nascendo agora, estou chegando agora. Como é que eu posso viver isso? Tem um processo. Se você estiver disposto a assumir e entrar no processo, fique tranquilo, a gente vai te capacitar. Só que, tem outro ponto aqui. Quem aqui quer ser crente do jeito que tem que ser? Você precisa de eu sempre esqueço o nome desse cara, Barnabé do seu lado. Você precisa. Como é que você vai ter isso? Se você não frequentar uma célula, vou ser bem honesto, você não vai ter ninguém andando do seu lado. Tem gente que manda mensagem assim para mim, Fernando. Vou falar só para você, não é para a igreja aqui. Pastor, eu queria tanto ser seu amigo, caminhar do seu lado, queria tanto que onde você fosse, você me levasse junto com você. Eu fico pensando, meu Deus do céu. Como? Porque se eu fosse fazer isso com todo mundo que me fala isso aí, eu ia ter que comprar um ônibus. Porque as pessoas pensam, eu vou ser igual o pastor se eu estiver do lado dele. Ei, irmão, eu tenho trabalhado quem eu sou nos meus presbíteros e nos meus diáconos. Eu tenho feito ele ser chato igual eu sou. Tem gente que quer andar do meu lado, mas não aguentaria ficar meia hora do meu lado. Eu lembro de um cara, que eu não posso falar também, misericórdia, eu vou lembrando das coisas. Eu lembro de um cara que um dia ele chegou para mim e falou assim, porque eu vacilei, pastor, dei uma errada aí, eu comecei a namorar a fulana, e ao invés de guardar o relacionamento em santidade, eu dei uma vacilada. Eu olhei para ele e falei assim, pois é, irmão. E ele do meu lado, trocando ideia. Eu falei, pois é, você preferiu comer a carne do que alimentar o espírito? Falei, então, o dia que você criar vergonha na tua cara e decidir andar com Cristo, fazer de Cristo a sua rocha e depender só dele, sua vida vai mudar. Ele fez assim, era melhor não ter falado nada. Eu falei, e tem gente que pensa, vou andar do lado do pastor, que legal, irmão, na moral, eu vou ser um Barnabé na sua vida. Por quê? Porque eu sei que você pode chegar muito mais longe do que você chegou. Pensa num cara, que eu moí, foi aquele cara ali, eu estou moendo até hoje. O Vitor, fica de pé aí para todo mundo ver você, quem você é. Fica de pé aí para todo mundo saber quem você é. Tá vendo? Estou aproveitando agora ainda para moer a mão boa. Fica de pé aí, Vitor, para todo mundo saber quem você é. Filho, levanta aí, filho. Dá tchau para a galera assim, ó. Olha para trás, faz tchau para todo mundo ver. Eu faço isso porque ele é meu filho. Estão aqui, gente? Tá ligado, né? Vocês não estão ligados. Vocês não sabem como foi. Chegou aqui, sabe o que ele fazia? Que eu quero pregar, pastor. Deus me deu um talento, me chamou, pai, irmão, se coloca no seu lugar. Irmão, baixa a bola. Não, porque Deus me deu uma direção. Irmão, ora primeiro, espera, cara. Não, porque Deus falou, vou atropelar tudo, vou fazer do meu jeito. Quantas vezes voltou? Nossa, pastor, devia ter te escutado. Tudo que eu queria era o seu bem, não era? Sempre, tudo que eu queria era o bem do cara. Tudo diante de Deus, falando sério. Tudo que eu sempre quis era o bem. Não, meu pastor não deve estar sabendo o que está falando. Deus falou comigo, eu sei muito mais do que ele. Amém, glória a Deus, não tem nem problema com isso. Aí que eu comecei a fazer, ele voltou de novo. Não, eu quero estar mais perto. Eu falei, então prepara o lombo. E foi. Posso falar a real? Tenho me agradado daquilo que eu tenho visto na vida dele. Aí eu... Mostra aí quem você é, fica de pé, vai. Tá bom então, não tem problema. Estão aqui ainda, amém? Vamos encerrar, né? Porque misericórdia, ninguém aguenta mais apanhar nessa palavra aqui, né? Tá muito pesada. Vamos avançar. Tem alguém ainda que quer ser crente de verdade? Ui, ainda tem. Então presta atenção. Filipenses capítulo 3. Vou ler esse texto aqui. E aí a gente avança. Presta muita atenção. Paulo, só para você ter ideia, era um cara extremamente importante, porque ele era considerado um cidadão romano. Ele comprou a cidadania romana quando ainda era bem criança. Só que não só isso. Olha o que ele diz a respeito dele mesmo. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Olha o que ele está falando. A gente é instruído a confiar no Espírito, sim ou não? Ele está falando, eu era tão bom que eu podia confiar na carne. Parou para imaginar isso?
eu era tão top, eu era tão cumpridor dos mandamentos e de seguir regra, que eu podia confiar na carne. Eu nunca ia quebrar um mandamento de Deus, eu podia confiar na carne. E olha o que ele diz: se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu, os mais top dos religiosos. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, não tinha uma vírgula que alguém pudesse levantar contra mim. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Já parou para pensar nisso? E sabe o que é louco? Um monte de gente está abrindo mão de Jesus, de uma vida com Deus, de uma vida que vai nos levar para o céu, daquele que é o autor e consumador de tudo, o criador do universo. Sabe para quê? Por causa de esterco. Porque Paulo, aquilo que todo mundo considerava top, eu considero lixo. Eu considero esterco, para mim não tem valor algum. Mas por quê? E aí entra no texto que eu ia ler lá no começo, Mateus capítulo 13, versículo 44. Olha isso aqui, está na tela? O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. E então, transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi e vendeu tudo que tinha e comprou aquela pérola. Posso te falar uma coisa? O dia que você olhar para Jesus e entender que ele é o tesouro de grande valor e que você nunca vai achar ninguém e nada semelhante a ele, tudo o resto vira lixo, todo o resto vira esterco, e você vai começar a viver para a glória dele. É por isso que ele fala. E posso te falar uma coisa? Posso ir mais fundo nisso aqui rapidão? Vou mais fundo, presta atenção. Mas pastor, para seguir a Cristo eu vou ter que deixar a carne. Para seguir a Cristo, eu vou ter que deixar o sexo fora do casamento, vou ter que deixar o pecado, vou ter que deixar o engano, o jeitinho que eu dou para passar a perna nos outros para ganhar dinheiro. De verdade, queridos, se tudo isso ainda é mais valioso do que Jesus para você, na moral, você não teve um encontro verdadeiro com Jesus. Ele não é, você não teve um encontro com o tesouro de valor. Mas pastor, eu vou ter que deixar as drogas, porque quando eu uso droga eu sou um super-herói. Quando eu uso droga, ninguém me para. Quando eu estou na balada e dou um raio, pastor do céu, ninguém me pega. Eu danço mais que o Michael Jackson, porque lá eu arrebento, porque lá eu sou o cara. Posso te falar uma coisa? Quando você tiver um encontro com a joia de valor, quando você encontrar a joia mais preciosa, você vai abrir mão de tudo aquilo que te afasta daquela joia. Você vai vender tudo, vai dar de graça se for necessário, por causa daquilo que você encontrou. Isso só aparece muito para quem não teve um encontro verdadeiro com Jesus. Porque se você teve um encontro verdadeiro com Ele, de verdade, queridos, abrir mão da sua vontade é moleza. Abrir mão daquilo que te satisfaz, que te afasta de Deus, é fácil. Por quê? Porque a joia de valor você não encontra em qualquer lugar, o resto é lixo comparado a ela. E de verdade, você está disposto a entrar nesse novo de Deus? Você está disposto a começar a viver uma vida diferente e a começar a ser crente do jeito que a Bíblia diz que tem que ser? Então um conselho, você vai precisar de um Ananias, no começo da sua conversão. Se você é novo convertido, você vai precisar de alguém sim. As pessoas vão ficar me julgando, as pessoas vão ficar apontando meus defeitos. Fico imaginando Paulo pensando isso. Vai pregar não, filho. Por quê? Por que não vai? O Senhor que me ungiu, é Ele que vai me levar. Vai não. Se você quiser crescer, você vai precisar de um Ananias.
E você vai precisar de um Barnabé. O Ananias pode ser qualquer um ao seu lado. Mas o Barnabé é o cara que vai andar do seu lado, enquanto for necessário, para te preparar para aquilo que você vai viver. E a gente vai começar um tempo de discipulado sinistro aqui na igreja. A gente vai começar um tempo de preparação dessa equipe de uma maneira assim que a gente nunca fez. Por quê? Porque eu já sei, Deus já me mostrou onde Ele quer levar. Só que a gente não vai chegar lá de qualquer jeito. Esse é um tempo que a gente vai começar a crescer de uma maneira sobrenatural. Eu não estou falando em números só. Estou falando em estrutura. Eu vou falar isso sem apagar a luz. Tem gente aqui que você olha para você mesmo e você fala assim: será que Deus pode me usar? E quando você fala isso, você apresenta todas as suas credenciais terríveis. Você mostra para Deus e para quem está perto de você, tipo assim: olha o meu pecado. Eu ainda faço isso, eu ainda uso droga, eu ainda peco, eu ainda traio minha esposa, eu ainda peco ali, eu ainda erro aqui, eu passo os outros para trás aqui, eu dou um jeitinho ali. É mesmo? Tudo bem. Quando Paulo se converteu, ele simplesmente disse assim: o Senhor me quer, Jesus? Quero. Então eu estou indo. Jesus não chegou para ele nenhuma vez e falou: primeiro muda quem você é, primeiro muda as coisas aí, primeiro dá um jeito no seu coração, primeiro isso, depois você vem. Não, vem agora. Por quê? Porque eu sou capaz de fazer na sua vida coisas que você não é capaz de fazer. Tem gente que está aqui hoje, que você está se vendo como o pior de todos. Você se compara com todo mundo, mas você se coloca longe e fala assim: todo mundo é melhor que eu, todo mundo é o cara, olha para mim, olha o tanto de defeito. Eu nem creio em Jesus ainda, eu nem sei quem Ele é. Ei, se você estiver disposto a viver aquilo que Deus está te convidando a viver, daqui a alguns dias você vai se tornar alguém irreconhecível. Pastor, mas foram 13 anos de preparação. Posso te falar uma coisa também a respeito disso aqui? Eu entendo que Deus está abreviando tempos para que pessoas possam viver o chamado antes da vinda de Cristo. Tem gente que está chegando aqui hoje, mas vai chegar na frente de muita gente daqui a pouco tempo. Tem gente que está chegando agora, está visitando hoje, caiu de gaiato no navio. Tipo assim: será que tem alguma coisa? Será que eu ainda sou útil para alguma coisa? Não, você não é útil, você é necessário. Jesus te colocou aqui porque você é uma parte fundamental para o corpo. E Ele colocou em você dons e talentos que outros não têm. Então entenda, é só o Espírito Santo te capacitar para você começar a viver o que você nunca conseguiria viver sozinho. Tem gente que vai impressionar. Primeiro em casa, depois fora de casa. Grandes coisas vão começar a acontecer. Pode, cara, eu vou gravar isso aqui, vou escrever para ver se Deus vai fazer. Se você estiver disponível, estiver disposto a se colocar debaixo de um Ananias e de um Barnabé, vai. Só que você vai ter que entender: me ajuda, me dá a mão, me ajuda, por favor. Você pode apontar onde eu estou errando? Você pode me falar os meus defeitos? Você pode me apontar onde que você acha que eu tenho que mudar? Você pode me ensinar como orar? Você pode me ensinar como ler a Bíblia? A gente vai fazer umas escolas daqui para frente. Você pode me ensinar a expulsar demônio? Você pode me ensinar isso? Você pode me ensinar aquilo? Posso. Não estou falando sozinho, estou falando como igreja. A gente vai levantar uma galera capaz de te ajudar. Em nome de Jesus. Fecha os olhos agora. Eu creio que esse é um tempo em que Deus nos chamou aqui para ter um encontro com a gente. Tem gente que nunca teve um encontro verdadeiro com Jesus, mas veio aqui hoje para ter. Sabe o que eu acho interessante naquele texto do cara que estava no campo e estava comprando pérola? O primeiro foi para o campo só para dar um passeio. Ele não estava procurando nada. E tem gente que chegou aqui hoje sem procurar nada. Você só saiu de casa dizendo assim: vou lá ver. Só quero aproveitar o tempo. Não estou fazendo nada hoje, vamos na igreja. Mas o outro saiu para procurar uma pérola. Um saiu sem esperar nada, o outro saiu procurando. E teve gente que saiu de casa dizendo: Jesus, por favor, alinha a minha vida. Eu preciso de uma direção, eu preciso ser guiado por Ti. Eu preciso ser transformado pela Tua presença. Eu preciso de um encontro verdadeiro com o Senhor. Tem gente que saiu de casa desesperado hoje,
porque sabe que precisa de Jesus. Mas é legal, porque tanto que saiu despretensioso, não esperando nada, encontrou o tesouro de valor. E aquele que saiu procurando tudo, também encontrou aquilo que procurava, a pérola mais valiosa de todas. Então, independente se você veio por vir, ou se você veio por entender que hoje era o dia que Deus ia pegar você, eu creio que Deus quer fazer algo na sua vida, eu creio que Deus quer te tocar nessa noite. Pastor, eu preciso ser tocado, eu quero viver algo diferente, eu quero experimentar um toque de Jesus, eu quero começar a viver o que eu nunca vivi. Quero te convidar a se colocar de pé no seu lugar.